Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata Oliveira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética, cidadania, direitos humanos e diversidade. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgir. Então, essa ideia de igualdade, ela está dentro da Constituição Federal de 1988. Lá no artigo 5º, ele diz, que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo tanto aos brasileiros como os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, é importante a gente citar, sobre esse direito, que ele faz parte aí da temática da nossa aula, Então, cada indivíduo, ele quando nasce, ele está num sistema social que é criado através de gerações que já existem, e ele é assimilado por meio de inter-relações sociais. Então as pessoas, quando elas nascem, elas já fazem parte de uma sociedade. E o homem, desde seus primórdios, ele é considerado um ser de relações sociais, ele vive em grupo. Então o homem não é feito para viver de maneira isolada. E ele vai incorporar normas, valores vigentes na família e em seus pares na sociedade. Então nós vivemos, numa sociedade e nós temos, tanto os direitos como os deveres. Então, vivemos em diversos grupos, como familiares, nós temos o grupo da nossa família, por exemplo, temos grupos de vizinhos, que compõem a nossa rua, grupos de amigos, temos também grupos de trabalho, que fazem parte ali do seu convívio associado ao meio de trabalho. E nesses grupos a gente interage junto com eles, a gente cresce junto com eles. Então acaba que a gente pega algumas características de cada grupo. O indivíduo, enquanto ser particular e social, ele se desenvolve em um contexto multicultural, então, em que tem regras, padrões, crenças, valores, identidades muito diferenciadas. Então, apesar da gente estar aí num contexto cultural, existem pessoas, que têm algumas características próprias. E a cultura, ela se torna um processo de intercâmbio entre indivíduos, grupos e sociedades. Então, é através da cultura que você pega algumas características de outras pessoas também. E a partir do momento em que faz uso da linguagem, o indivíduo ele se encontra em um processo cultural. Então ele utiliza aí através da linguagem para ele ter uma comunicação com outros, que por meio de símbolos reproduz o contexto cultural na qual ele vivencia. Então muitas vezes a gente conhece as pessoas, as características daquela pessoa pela cultura que ele vive. Então, a cultura, ela se refere ao conjunto de hábitos, regras sociais, intuições, tipos de relacionamento interpessoal de um determinado grupo, que são aprendidos no contexto das atividades grupais. Então, faz parte a cultura daquele grupo específico. E nós devemos conhecer a realidade cultural do indivíduo para poder compreender suas práticas, costumes, suas concepções e transformações que ocorrem aí na sua vida. Então, a gente conhece melhor o indivíduo quando a gente entende a realidade cultural da qual ele faz parte. Então agora cabe a gente falar sobre os agentes socializadores do processo de socialização. Então quais seriam esses agentes que fazem parte desse processo de socialização do indivíduo? Então o primeiro contato que o ser humano tem quando ele nasce é com a família. Então ele tem ali o contato com o meio familiar, primeiro com a sua mãe,
que vai dar os cuidados tanto físicos e afetivos para ele, e paralelamente também com os pais e os irmãos dele, que vão transmitir atitudes, crenças, valores que vão influenciar no seu desenvolvimento psicossocial. Então, esse primeiro contato aí com a família, ele que vai compor esse desenvolvimento psicossocial até essa criança, né, ter uma idade maior para conviver com outros agentes socializadores. Então, no segundo momento, também vai ter interferência da escola. Geralmente, aí nessa fase, o indivíduo traz consigo referências de comportamentos, de orientação pessoal básica, devido ao contato inicial com a família. Então, aí na escola também seria um agente socializador, né? Lá na escola, ele vai ter contato, por exemplo, com outras crianças, com os seus professores, e esse contato também vai compor o seu desenvolvimento psicossocial a partir daí. Os meios de comunicação em massa, eles também são considerados agentes socializador. E é importante destacar que, diante das inovações tecnológicas que nós temos na atualidade, nem sempre esses meios, né, eles têm consciência do seu papel no processo de socialização e na formação aí da personalidade do indivíduo. Então, é muito importante que esse meio de comunicação em massa, ele tenha uma consciência do papel que ele tem na vida dos indivíduos, para que ele não dissemine, né, não atrapalhe, dissemine um desenvolvimento psicossocial de uma forma ruim para aquela pessoa. Na infância, com os agentes socializadores que eu citei, eles exercem uma influência significativa na formação da personalidade do indivíduo, né? Porque é na infância aí que você está desenvolvendo a sua personalidade. Então, é muito importante que você tenha contatos virtuosos durante esse desenvolvimento. Já na idade adulta, geralmente o indivíduo ele já se encontra com a sua personalidade relativamente formada, o que vai então dar uma certa estabilidade de comportamento. Isso faz com que a ação dos agentes socializadores seja mais superficial, mas ainda pode ter abalos estruturais, gerando crises pessoais mais ou menos intensas, tá? Então, na vida adulta, geralmente, né, como a gente já está com essa personalidade formada, esses agentes, eles vão afetar mais de uma forma menor em relação à infância. E é nesse momento que surgem outros grupos que se tornam também agentes socializadores, né? Quando a gente está na vida adulta. Por exemplo, nós temos um grupo de trabalho que antes a gente não tinha. Antes era vinculado ao ambiente familiar e na escola. Agora surge outro grupo também que auxilia nesse processo. Na velhice, pela própria fase de vida, o indivíduo ele pode sofrer aí crises pessoais, haja vista que o mundo social do idoso muitas vezes se torna mais restrito, né? Então, muitas vezes o idoso ele fica mais em casa e muitas vezes ele perde, né, esse convívio social que é muito importante para o idoso, e isso pode gerar uma crise nele. Então, ele deixa de pertencer a alguns grupos sociais, então ele fica num ambiente mais monótono. Além disso, né, muitas vezes durante a velhice vem o processo de aposentadoria, que também, né, traz uma certa crise pessoal, que a pessoa, né, ela deixa de exercer um papel que ela vinha fazendo há muitos anos na sociedade. Então, é um grupo aí que também merece, né, bastante atenção. Gente, agora em relação aos papéis sociais, né? Quando a gente nasce, a gente já tem alguns papéis que são prescritos, né, na nossa sociedade. Por exemplo, com a idade. Cada faixa de idade você tem algumas tarefas sociais, né? Então, por exemplo, quando você adquire 6 anos, geralmente você entra aí no primeiro ano da escola e tal. Existem também papéis que são prescritos de acordo com o sexo, né? Então, quais as atitudes e os comportamentos que a gente espera de uma criança aí do sexo feminino e outra do sexo masculino. Além disso, né, a posição familiar, né? Qual posição? Você é filho, você é pai, você é mãe. Então, cada posição que você tem na família, você tem alguns papéis que são esperados, né? E à medida que a gente adquire novas experiências, a gente vai ampliando as nossas relações e vamos também nos transformando.
E a gente passa a adquirir outros papéis na sociedade, né? Que são definidos pela cultura e também pela sociedade, né? E existem alguns papéis sociais, por exemplo, que podem trazer determinado prestígio para a pessoa, né? Então, dependendo da profissão, qual é o papel dela naquela profissão, qual o prestígio que ela desempenhou. E isso são papéis que a gente vai adquirindo conforme a gente vai se desenvolvendo. E dependendo então do papel que o indivíduo exerce, ele vai adquirir um lugar na sociedade, que é denominado de status, que juntamente aí com os papéis sociais, eles vão determinar a sua posição social, né? Então, qual posição a gente está na sociedade? Muitas vezes, isso vai influenciar a qual classe social você vai estar presente. Falando em classe social, né, a gente vê que no Brasil as políticas focalizadas na pobreza, elas também têm demonstrado que podem cumprir um papel positivo, ajudando aí a combater as desigualdades raciais e a melhorar as condições de vida da população, por exemplo, negra, ou as condições de vida da população com menor poder aquisitivo. Então, existem hoje no Brasil algumas políticas públicas, né, que são voltadas para alguns grupos, para ajudar a reduzir essas diferenças de classe social. Então, essas políticas, elas vêm sendo desenvolvidas justamente para tentar dar direitos iguais para todos, conforme estava na Constituição Federal. Então, a existência de desigualdades estruturais, por exemplo, entre negros e brancos, né, que são resultantes da experiência secular de discriminação e que são agravadas por um longo período de completa omissão do Estado, que apontam, né, para a necessidade da conjunção de políticas denominadas universalistas com medidas orientadas para a correção dessas desigualdades, né? Então, por exemplo, muitas vezes são criadas políticas para tentar reduzir essas desigualdades, que vêm de muito tempo atrás. Então, hoje, por exemplo, a gente tem cota em universidades para negros, exatamente para tentar reduzir, né, uma desigualdade que pode haver em função da cor da pele. Então, aí eu pergunto, né, existem políticas sociais para a correção desse problema? Na verdade, se a gente analisar, existem sim políticas que visam corrigir esses problemas. A pergunta aqui não cabe ser essa. Existem, né? Igual eu mencionei aí a questão de política de cota e tal. Mas será que realmente essas políticas elas vão resolver o problema a fundo? É isso que a gente tem que pensar. Ou são apenas medidas paliativas ali para aquele momento? A gente tem que pensar dessa forma. Será que essas políticas elas realmente vão ajudar a longo prazo a esses indivíduos? Esse que é a questão. A política de promoção da igualdade racial, ela admite pelo menos duas subdivisões. Medidas aí endereçadas às condições materiais de vida da população negra, né, as condições melhores de vida desses indivíduos e outras medidas de valorização da diversidade étnico-racial. Então, existem, por exemplo, hoje algumas medidas visando essa valorização. Se a gente olhar alguns livros, né, de história, eles trazem algumas histórias desses grupos específicos, né, para que a gente possa conhecer a cultura e isso possa reduzir, né, uma discriminação para esses grupos. Então, existem esses dois tipos de medidas, tanto medidas que estão voltadas para condições de vida material, né, como por exemplo essa política de cotas, e outra para valorizar a diversidade, para que as pessoas conheçam essa cultura e tenham menos preconceito, valorizam, né, essa cultura, esse grupo específico. E ao longo aí das últimas décadas, a gente vê que a União, os estados e municípios brasileiros, ele vem sim adotando um conjunto de leis que são destinadas à promoção da igualdade racial, né? Mas muitas vezes, igual eu mencionei, são medidas paliativas que não resolvem o problema a fundo. Então tem que sim ser repensadas algumas dessas medidas.
Nesse gráfico que eu trouxe para vocês em relação à classe social, o que a gente pode ver? Em cima nós vemos a evolução das classes ano a ano em porcentagem da população. Se a gente observar, né, do ano de 2008 a 2018, em laranja, a gente tem observa aqui um crescimento da classe A e B na população. Por outro lado, a gente percebe na classe D e E uma redução ali até por volta do ano 2014 e depois um aumento novamente até 2018, né? Enquanto a classe C, ela teve um ligeiro aumento aí ao longo desses anos. Então a gente vê aí um crescimento, sim, da classe econômica da população e uma redução das classes mais inferiores. Aqui, quando leva em consideração milhões de pessoas, nós também vemos, né, uma redução da classe D e E, principalmente ali entre os anos de 2003 e 2014, e depois, né, um certo aumento e estabilização. Enquanto a classe A e B, a gente vê entre 2008 e 2014 um aumento e depois uma certa estabilização também. E a classe C, ela também teve o seu aumento de 2003 a 2014 e depois ela tendeu a se estabilizar. Então, mostrando aí a evolução das classes ano a ano no Brasil. Aqui eu trago para vocês em relação à cor, né, o que a gente vê em relação à cor das pessoas. Então, a gente vê aí, por exemplo, na região sul e Sudeste, um elevado número, né, de pessoas aqui, ó, na cor branca, né, residentes nesses locais, que são os locais com maiores poder aquisitivo, né, então estão geralmente nessas regiões do país. Por sua vez, a gente vê aqui, ó, em relação ao mercado de trabalho, distribuição de renda, a gente vê que cargos gerenciais, isso do ano 2021, eles são mais ocupados por pessoas de pele branca, para você ver realmente essa divisão social, né? E a gente também consegue ver condições de moradia e patrimônio. Então, proprietários de grandes estabelecimentos agropecuários. Então, a gente vê que a maioria também são de pele branca. E taxa de homicídio por 100 mil pessoas em 2020, né? A gente vê uma elevada taxa em pessoas, né, da pele preta e parda em comparação ao branco, para a gente ver essa diferença realmente, né, em cada papel, em cada fase aí, ó. Por exemplo, educação, taxa de comparecimento ao Enem. Então a gente vê aí as pessoas brancas também com uma taxa superior aí de comparecimento. E participação em gestão, né? Candidatos a prefeito com receita de campanha acima de 1 milhão. Então a gente vê também essa discrepância, né? Em que a maioria aí são de pele branca em comparação aos indivíduos de pele preta, parda e indígena, né? Que é irrelevante, tá bom? Então a gente vê claramente essa questão também do cargo gerencial, das oportunidades que diferem entre a segunda cor da pele. E aí eu pergunto por fim para vocês, né? Entrando um pouquinho nessa questão de cor da pele e tal, o que seriam minorias sociais? Então é buscar e pesquisar o que seriam minorias sociais. Na verdade, eu vou dar uma dica aqui: minorias sociais relacionados com essa população, né, que ela não tem os mesmos benefícios, os mesmos direitos e que muitas vezes eles são discriminados por algum fator, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai falar bastante sobre isso. Essas foram as referências utilizadas para essa aula. E eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula e nos vemos aí na próxima. Muito obrigada!